Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, semeando a boa semente, semeando aquilo que nos é imputado como justiça, aonde, assim como o Pai justificou o Filho, ele atualmente, o Filho que está com o governo, é aquele que nos justifica, aquele que nos capacita e nos santifica enquanto há tempo e nos purifica enquanto há tempo. A purificação do interior para fora, onde há o Espírito, há a liberdade, da qual fugimos de tudo aquilo que é terreno, toda doutrina diabólica, todo espírito do erro. Ele nos aparta de toda injustiça, porque Ele é a justiça, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E todo aquele que ouve a sua voz, que recebe por revelação divina, já está apartado de toda injustiça, porque não aprendemos de homens, do qual a palavra diz: seja todo homem mentiroso, mas Ele é a verdade, o caminho e a vida. Aprendemos por revelação divina, e por isso estamos apartados, tanto de pecadores como escarnecedores. Anunciamos para que venham se arrepender dos seus maus caminhos, porque o tempo se cumpriu, é chegado o reino dos céus, e cabe a todos que querem prolongar os seus dias, para que vão bens e longos nesta terra, enquanto sabemos que estamos nos últimos dias, assim como aqueles que após a morte queiram enfrentar a segunda morte, aonde só é possível através daquele que enfrentou e o venceu, aquele que não foi possível de decompor o seu corpo, e um corpo Ele nos preparou, onde através daquele que estiver nele já é vencedor em Cristo. A nossa fé, da qual vence o mundo, do qual vencemos todos os principados e potestades, segundo aquele que nos concede o poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, para perseverar dia após dia, da qual através da nossa fé nós vencemos o mundo. E Ele é aquele que está a purificar o tempo em mais um dia sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa. Ele é aquele que se opõe àqueles que seguem causando ciúmes no nosso Senhor, fazendo da mensagem da cruz em vão, ensinando o povo a adorar aquilo que é visível, estátuas e imagens, seus bezerros de ouro, do qual eles se opõem e ira grandemente com eles, porque desencaminham o povo a tradições meramente humanas, impossíveis de o justificar. E Ele é aquele que está a destruir todo o altar idólatra, todos aqueles que desencaminham o povo, assim como aqueles que se tornaram o próprio objeto de adoração, uma estátua de sal, o sal insípido que se perde a propriedade e para nada serve, aqueles que fazem da casa de comércio, a qual o filho abomina, aqueles que assim operam. Ele está a derrubar a mesa dos cambistas, a cadeira daqueles que vendem pombos. Ele está a os vencer pelo sopro da sua boca, aonde são falsos, são enganadores, pregadores mercenários. O mercenário, quando vem o lobo, é o primeiro a fugir. Mercenário é aquele que sobe pelo muro, porque não reconhece que só há uma porta, e a porta, Jesus disse: eu sou a porta, da qual a porta lhes foi fechada, porque foram advertidos há vários anos e não reconheceram, não retrocederam, não voltaram ao primeiro amor, mas perseveraram anunciando as suas heresias e imaginações da sua própria mente, uma mente corrompida, cauterizada, da qual não se tem a visão do alto,
como nos tempos de Eli, onde a luz escassa, né? Não tinha mais a luz, e aquele que declara que está na luz, mas está em trevas, é mentiroso. Assim nos ensina o nosso Senhor. E por isso estão destituídos da honra, da glória e da imortalidade, porque seu coração é embrutecido, sua mente cauterizada, e não se tem a revelação. O próprio Deus desta era perversa, do qual foi expulso, cegou o entendimento dos incrédulos, aonde eles se reúnem e amotinam em vão contra o ungido de Deus, Cristo, do qual ele está em nós e nós nele, e vencedores somos. Maior o que está em nós do que aqueles que estão sendo expulsos dos seus conservos por perseverarem segundo as suas próprias maledicências. Nós anunciamos o Evangelho, anunciamos em espírito e em verdade, anunciamos não aquilo que nos é próprio e nem tampouco nos justificamos a nós mesmos. Tem quem nos justifica, aquele da qual Davi já via o meu Senhor dizer ao meu Senhor, aquele que o próprio Jesus disse àqueles falsos religiosos, assim como há muitos nos dias atuais: por que me chamais filho de Davi, se antes mesmo ele já me chamava de Senhor? Aquele que dizia que via o meu Senhor dizer ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, enquanto coloco os vossos inimigos por escabelo de vossos pés. E assim, em espírito e em verdade, nós estamos aguardando aquilo que ele há de fazer e está fazendo dia após dia, colocando os nossos inimigos por escabelo de nossos pés. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não tememos mal algum e perseveramos dia após dia. Porque o povo perece por falta de conhecimento e negligência no ensino, e aqueles que são negligentes enganam, e aqueles também que dão ouvidos aos falsos e enganadores irão para o mesmo lugar onde eles irão, porque nós conhecemos aquele que nos ensina, sabemos que é o pão da vida, que veio do alto e que passou pela morte de cruz. O Pai o ressuscitou ao terceiro dia e assim o justificou, e assim ele é aquele que nos justifica no último dia. Ele é aquele que sabe entre aqueles que estão perseverando nas obras de justiça, aqueles que fazem a obra não de forma relaxada, mas fazem por amor às almas que perecem. E ele sabe: outra vez vereis a diferença daqueles que servem o tissadique, o justo, e os que servem o racham e o maldoso, do qual ele está a os expulsá-los, porque foram negligentes no ensino, porque não têm zelo pela sua alma e ainda desencaminha a muitos. E assim, em mais um dia, ele está a purificar o templo. Assim, em relação aos governantes, que devem ser benfeitores, devem ser cabeça ao invés de cauda, aqueles que seguem em verdades, ele é aquele que se opõe a todos aqueles que estão como malfeitores, aqueles que aceitam suborno, aqueles que corrompem, aqueles que empobrecem o povo e agem na parcialidade. Ele opõe contra os arrogantes. Ele é aquele que muda os tempos, as estações, rebaixa a uns e promove a outros. Assim nos diz o Senhor. Porque ele é a bandeira que está no terceiro pavilhão, e ele é aquele que está de pé como quem pisa uva nos lagares, aonde o terceiro pavilhão é a sua morada celestial e majestosa, e a terra escabelo dos seus pés. Assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.